Oi, pessoal. E aí? Tudo tranquilo com vocês? Então, chegamos agora já no estágio do curso aqui, se encaminhando para o final, né? Então, a gente viu lá ao longo desse semestre todos os modelos de crescimento, lá como Tiaraju, solo, gerações sobrepostas, entramos no Homer, é, enfim, falamos de crescimento endógeno. Ah, na última aula ali, uma aula que ficou, eu admito que ficou um pouco grandezinha, a gente falou de aplicações, né? Começou a falar de assembly include, enfim. Eu acho que ficou um bom, pelo menos eu acho, né? Um fechamento bem bacana da parte de crescimento, né? Que seria, como a gente chama, a macro mais de longo prazo, né? Então, na aula de hoje e na próxima, né, a gente vai falar de macro de curto prazo, né? E aí, bom, a gente poderia falar de investimento, de consumo, né? Fazem parte do livro lá também. Mas eu acho mais interessante, né? Eu gosto dos modelinhos de desemprego, né? Então a gente vai gastar a aula de hoje e a da semana que vem falando, né, brevemente aí sobre o capítulo. Agora confesso que eu não lembro, não sei se é o 11 ou se é o 12 lá do Homer, onde ele trata desemprego, né? Então, por que existe desemprego, né? Então é isso que a gente vai estar enfrentando ao longo nessas 2 semanas que a gente vai tratar de macro de curto prazo. Tranquilo? Bom, então, o desemprego, né, é uma das questões centrais da macroeconomia, na verdade, uma das questões centrais da vida, né? É uma fase muito ruim, espero que vocês não tenham essa experiência, mas por que ela é uma questão assim curiosa, né, dentro do que a gente vê lá dos modelos, principalmente falando lá da graduação, né? Então, na graduação, o mundo era perfeito, né? Os passarinhos cantavam na rua e havia céu azul e arco-íris. É, onde, né, o que vocês estudaram lá, né, que o mercado, como está escrito aqui, né, de equilíbrio valrasiano, né? Então, o que acontecia lá? Tinha o que se chama, né, a tesoura de Marshall, né, onde a demanda e a oferta de bens se encontravam e ali se dava o equilíbrio, que era eficiente. Aí vinha lá a mão invisível, né, que levava para aquele equilíbrio e todo mundo era feliz. Pois bem, né, no mercado de trabalho, essa não é bem a realidade que acontece. Né? Existe uma demanda e uma oferta de mão de obra que determina, né, o salário, né, o nível de equilíbrio do mercado. Só que, né, ao contrário do que era na graduação, lá no mundo perfeito, né, as pessoas que estão interessadas em trabalhar por aquele determinado salário de mercado, né, elas no mundo real não conseguem se empregar, né? Então, tem que ficar bem claro aqui, né, que desemprego, né, até eu fui dar uma olhada na definição do IBGE, são indivíduos de idade ativa, né, ou seja, maior de 14 anos, que estão livres, né, estão sem emprego e que estão ativamente procurando trabalhar, né? Então, o que acontece? Olhando lá para o gráfico, né, da nossa tesoura de Marshall lá, a realidade que a gente estudou na graduação é que, olha, se tinha gente disponível, interessada, melhor dizendo, em trabalhar por aquele salário de mercado, ela ia conseguir emprego, né? Porque oferta igual a demanda e o mundo é perfeito, os passarinhos cantam e o arco-íris na rua. Bom, essa não é a realidade que a gente observa, né? E inclusive no momento em que estamos, o desemprego é um problema bem sério, né? Problema muito alarmante aqui para o Brasil, né? Em função historicamente é um problema, mas agora em função da pandemia, então a coisa tá bem caótica, né? Mas então o que a gente vai estar preocupado em fazer aqui, né? Nas nossas 2 semanas bom, beleza. Então existe desemprego, oferta igual a demanda aqui no mercado de trabalho, não é bem assim a história. Mas o que diferencia, né, o mercado de trabalho dos mercados aí valrasianos, né, onde oferta igual a demanda e tudo perfeito? Né? O que acontece?
Bom, ainda uma outra questão que a gente vai tá preocupado, né, é um dos fatos estilizados, né, as evidências, os fenômenos, né, vamos dizer assim, fenômenos empíricos que acontecem, é que o salário real ele é apenas moderadamente procíclico, né? Ou seja, quando tem uma expansão da demanda por trabalho, né, tem mais firmas querendo, enfim, a economia está aquecendo, então tem mais firmas desejando trabalho, elas acabam contratando mais gente do que aumentando os salários. Tá? Então isso é uma realidade empírica que existe. Então o que a gente vai estar discutindo aqui são então, por que o mercado de trabalho ele não é um equilíbrio walrasiano e também um pouco com menos ênfase, né? Essa questão do porquê que o salário ele é só um pouco procíclico, né? Ou seja, quando aumenta a economia está em expansão, se contrata mais gente do que se aumenta salários. Bom, existem, como está aqui, né, duas grandes abordagens, né? Uma vai enfatizar as imperfeições microeconômicas, tá bem? Ou seja, são características do mercado de trabalho que fazem com que demanda e oferta estejam permanentemente em desequilíbrio, tá? Então, o que a gente vai estar concentrado na aula de hoje são os modelos de salário e eficiência. E o que é o salário? O nome já diz, né? Um modelo de salário e eficiência, a empresa, né, a firma pensa o seguinte, olha, não adianta eu cobrar o salário de equilíbrio, porque eu quero que o trabalhador, uma vez que eu contrate esse cara para trabalhar na minha empresa, eu quero que ele exerça esforço. Não é só estar trabalhando, eu quero que ele esteja trabalhando e que ele, ao trabalhar, exerça esforço. Então, como é que eu vou induzir esse trabalhador a se esforçar? Bom, eu vou dar um salário maior que o de equilíbrio. Né? Então, ao dar o salário maior de equilíbrio, o que eu crio lá? O próprio gráfico de oferta e demanda, né? Eu já criei desemprego. Tá bem? Então, uma das correntes é essa, para induzir esforço, e a outra corrente é que existe aí uma heterogeneidade entre trabalhadores e empregos. Então, quer dizer, tem uma determinada vaga que exige expertise no computador, por exemplo. Né? Agora no home office, exige que o cara precise saber tudo de computador, né? Enfim. Bom, aí eu começo a mexer, né? Porque até então lá no equilíbrio de Marshall lá, eu não tinha essa diferenciação, né? Eram vagas de emprego, né? E trabalhadores. Eu não precisava diferenciar que tipo de vaga, que tipo de trabalhador. Né? Então, quando eu começo a criar essa heterogeneidade entre trabalhadores e empregos, então, peraí, um trabalhador, o Tillman lá, quando entrou no mercado de trabalho, ele ficava pensando, poxa, qual é a melhor vaga? Onde é que é a vaga aí que eu me adequo melhor, né? Poxa, eu gosto de economia, eu gosto de dar aula, então, pô, vem um emprego de torneiro mecânico, eu disse, pô, não, eu prefiro, eu gosto de dar aula. Então, eu acabo tendo um custo aí de procura, né? De procura e traduzindo mal e porcamente, né? De procura e de pareamento, né? Do pareamento da uma vaga específica, né? Com o trabalhador com aquelas habilidades. Tá? Então esse custo desse pareamento, né? Até a melhor vaga e o melhor candidato se encontrarem, existe um custo aí. Né? Então fica bacana, né? Porque eu posso ter 10 desempregados e 10 vagas e mesmo assim ter desemprego. Né? Eu não tenho esse casamento aí como é nos modelos mais simplificados. Tá? Bom, essa ideia do custo de pareamento e procura, isso a gente vai se preocupar a gente vai ver brevemente na semana que vem. Tá? Na aula de hoje, a gente vai ficar aqui nos modelos salário e eficiência. Tá? Como eu falei, olha só, eles se baseiam na noção de que as firmas pagam salários mais altos do que o necessário para atrair trabalhadores, seja para induzir esforço ou para atrair trabalhadores mais qualificados. Claro, exige um salário mais alto, tu induz o cara a se esforçar, mas também ao atribuir um salário mais alto, eu também faço com que candidatos melhores, né? Que o candidato que é mais habilidoso, ele
vai conseguir maiores salários. Então, se eu estou ofertando um maior salário, eu induzo essas pessoas mais qualificadas a se candidatarem para a minha vaga de emprego. Tá bem? Então, estou criando um pool de possíveis contratações de gente boa aqui, né? De gente qualificada. Pegaram a ideia? Então, o que acontece? Quando eu contratar, eu vou ter um cara de alta habilidade e ainda vou induzir esse cara a se esforçar. Poxa, não faz todo sentido aqui os modelos de salário e eficiência. Tá bem? Bom, então a gente vai começar com os modelos mais simplesinhos, tá? Então a gente vai começar com um modelo bem simples, depois a gente vai abrir um pouquinho para um contexto mais geral e para fechar com o modelo do Safiro Stiglitz, tá? Então vamos lá. A hipótese-chave dos modelos salário-eficiência é de que existem benefícios e custos para uma firma pagar um salário mais alto. Né? O custo é dado, né? É o salário mais alto, tá? Pelo menos no nosso mundo simplificado aqui. Né? Agora, nesses modelos, né, o benefício de eu pagar um salário mais alto, eles podem estar atrelados ao aumento do esforço do trabalhador, né, onde não há monitoramento perfeito, né? Então, poxa, eu dou um salário mais alto, ele tem um bom benefício, eu não estou ali 100% em cima, mas, poxa, vá que o cara é pego, ele tem muito a perder. Então, quer dizer, eu induzo ele a se esforçar, né? Bom, aqui é uma realidade mais de países subdesenvolvidos, mas ao aumentar salário, ele consegue ser mais nutritivo, né? O trabalhador consegue se alimentar melhor, consegue ter mais acesso à saúde, né? Até acesso a treinamento também, e acaba ele então se tornando mais produtivo, né? Além disso, isso aqui eu até já comentei, né? Atrai trabalhadores de maior habilidade, né? Como alta habilidade está associada ao alto salário, quando eu aumento o salário, essas pessoas, opa, agora esse emprego aqui que está me pagando 10x ao invés de X, ele começa a ser atrativo, né? Bom, vide aí os concursos públicos sempre dão um salário acima de mercado, né? Aqui no Brasil, aí eles sempre induzem as pessoas mais habilidosas aí a estudar, enfim, e prestar esses concursos, né? Bom, e também, né, ele acaba aumentando o salário mais alto, aí ele aumenta a lealdade entre os trabalhadores e induz o esforço, enquanto o salário mais baixo pode causar raiva e desejo de vingança, levando, e aqui é um termo que a gente vai falar muito mais adiante, que é o shirking, tá? Que é a tradução é corpo mole, né? Tinha um professor que falava shirking, tá? Mas o certo seria shirking. Mas enfim, que é a ideia de fazer corpo mole, ou seja, o cara, eu faço, eu vou, né? O cara não trabalha para valer, né? Ele é empregado, mas não se esforça, tá? Então essa aqui é mais uma ideia de que, poxa, quando as pessoas ganham bem, fica todo mundo feliz, né? O ambiente melhora, né? Tudo fica bom. Agora, se está todo mundo ganhando salário baixo, pô, o cara aquele ali ganha um pouquinho a mais, você quer, né? Sabotagem, faz um monte de sacanagem, tá? Mas essa é a ideia, né? Melhora o ambiente da empresa também, tá bem? Então esses são os benefícios e o custo é justamente de ter os salários mais altos, tá? Para pagar, no caso da firma. Bom, então, bora para os nossos modelinhos aqui, né? Existe, então, um grande número de firmas, né? Um Nzão, né? Essas firmas são idênticas, né? E a gente, vocês já devem estar habituados, né? A gente sempre modela a partir de uma firma representativa, tá? A firma representativa, para variar, maximiza lucro, né? Lucro é o quê? Produção, né? Aqui no caso receita, né? Receita menos custo, né? Que é dado, a receita é dada pela produção menos o custo, que aqui é só o custo da mão de obra, tá? Bom, o produto que a firma produz, ele vai depender da quantidade de trabalhadores, do L, e do Ezinho aqui, sendo que esse E é justamente o esforço, tá bem? Então é E vezes L, bom, aqui ó, E o esforço, né? Então é o trabalho eficiente aqui, tá? E vezes L é o trabalho eficiente. Tá bem? A função, então, é crescente, com retornos decrescentes. No modelo simplificado, a gente tem que o esforço ele vai depender única e exclusivamente do salário. Tá bem? Então, se eu quero que o cara se esforce, eu dou um salário mais alto. Beleza?
Então tem a função aqui, ó, a função do esforço é crescente com o salário, tá? Ainda nós temos L barra trabalhadores idênticos, tá? Então a quantidade de mão de obra na minha economia é dada por L barra, que ofertam aí, cada trabalhador, uma unidade de trabalho de maneira inelástica, ou seja, independente do salário, todo mundo oferta trabalho. Tranquilo? Bom, problema que a firma se defronta, então, maximizar o seu lucro, né? A produção, que é a função do esforço vezes o trabalho, sendo que o esforço, por sua vez, é a função do salário, tá? Menos o custo aqui, que é o salário, vezes a quantidade de mão de obra. Tranquilo? Beleza? Aí aqui só meio que um parênteses, né? Se existem trabalhadores desempregados, a firma ela é livre para escolher os salários. Aqui eu resolvo o meu problema de maximização sem galho nenhum, como a gente está habituado, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas agora, se o desemprego é zero, né, a firma deve pagar pelo menos o salário de mercado. Então, quer dizer, se o desemprego é zero, eu estou aqui numa solução de canto, e aí o meu problema de maximização, ele tem restrições, né? Afinal de contas, eu estou no canto aqui, eu não tenho desemprego, tá? Mas isso aqui é só para ilustrar, tá bem? A gente não vai entrar nesse detalhe, né? Aqui para nós o que vai importar é que a firma ela vai poder escolher o salário aí livremente. Então, como a firma não é restrita, as condições de primeira ordem, ela vai determinar tanto a quantidade de empregos, né, a quantidade de mão de obra que ela quer, que as firmas aqui, né, e o salário que paga, tá bem? Então aqui a primeira condição de primeira ordem, né, só derivar essa expressão em relação a L, tá bem? Aí como E vezes L aqui, derivou em L, ficou o E, por isso que tem o E aqui, tá bem? Menos W igual a zero. E aqui a primeira condição é em relação a E, tá bem? Aliás, desculpa, em relação a W, tá? Derivou aqui em relação, tem W aqui dentro, né? Então vai ficar E'(W) vezes o L, que está multiplicando, tá bem? Então condição em relação a L e aqui em relação a W, tranquilo? Bom, podemos reescrever o A, né? Aqui é só passar o W para o outro lado, passar o E dividindo. Eu tenho que no ótimo, né, o produto marginal aqui da mão de obra tem que ser igual ao meu salário por esforço aqui, né, o custo por esforço, tá bem? Fazendo mais uma substituição aqui, né, a gente pode pegar este resultado e jogar aqui dentro do B, tá bem? Aí eu tenho aqui o F', que é W sobre W sobre o E, tá bem? Divido por E nos dois lados, então vai sumir esse L aqui, divido por L, desculpa, vai sumir esse L, vai sumir esse L, que vai estar do outro lado igual, eu vou ficar exatamente com essa expressão aqui. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa expressão aqui, ela é parecida com alguma coisa que vocês já viram? Alguém se lembra do que pode ser essa expressão aqui? Momentos de suspense. Bom, gente, se alguém falou elasticidade, tá certo, viu? Eu tenho aqui, ó, o E' é o que? A derivada de E em relação a W, tá bem? Que multiplica W sobre E, que é exatamente a expressão para a elasticidade do esforço em relação ao salário, tá bem? E o que acontece? Então, no ótimo, eu tenho que a elasticidade do esforço em relação ao salário é unitária, né? Ou seja, é igual a 1. E o que significa ter uma elasticidade unitária? Significa que quando eu aumento o salário em 10, eu induzo um aumento de esforço em 10. Tá bem? Se eu reduzo o salário em 20, eu reduzo o esforço em 20. Tá bem? É a mesma proporção, é isso que significa elasticidade unitária. Tranquilo? Bom, no ótimo, então, a firma deve escolher o salário, tal que a elasticidade do esforço em relação ao salário é 1, ou seja, a elasticidade seja unitária. Isto é, no ótimo, uma variação nos salários induz a uma variação de igual proporção no esforço. Né? Vocês lembram lá que a variação era, lá isso aí deve ser economia 1, economia 2, delta percentual aqui no caso, né, do E em relação ao delta percentual do W tem que ser igual a 1, isso que é elasticidade, lembram disso, né? Então, as variações são proporcionais, beleza? Bom, o salário que satisfaz essa condição, ele é chamado de salário eficiência, tá bem? Bom,
Lembre-se também que a firma está interessada na quantidade de trabalho efetivo, ou seja, a firma está interessada no meu E vezes L aqui, tá? Pela condição de primeira ordem, ela iguala o produto marginal do trabalho ao custo por unidade de trabalho efetivo. Ou seja, eu tenho tanto a elasticidade tem que ser unitária, como o produto marginal tem que ser igual ao custo do trabalho efetivo, né? O salário eficiência, portanto, é aquele que vai minimizar o custo por unidade de esforço. Então, quer dizer, o salário eficiência é aquele que atende tanto esta condição como essa daqui. Tranquilo? Então, quer dizer, é um ponto de ótimo aqui, é dado pelo meu salário eficiência. Tá? Acho que isso vai ficar mais claro se a gente olhar o gráfico. Tá? Vamos focar aqui no gráfico da esquerda. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Níveis de esforço e o salário aqui, tá? Os eixos do meu gráfico, tá bem? Então, o que acontece? O que são esses raios aqui, né? Olha só, os raios saindo da origem são linhas onde a razão E sobre W são constantes, tá? Então, aqui eu tenho meus E sobre W, né? São constantes, então pode ser aqui, sei lá, quaisquer valores, né? Que vão gerando esses raios, são sempre iguais, né? Tanto E quanto W. O que a firma quer? Escolher o W para obter o maior raio possível. Claro, né? Como as razões são sempre de iguais valores aqui, né? O que a firma quer é ter o maior esforço possível, né? Tá? O raio mais alto possível para justamente produzir o máximo possível. Tá bem? Porque lembra lá, a produção é a receita, então ela está maximizando o lucro. Tranquilo? Agora, isso ocorre onde a função do esforço ela é tangente a um dos raios, né? Ou seja, é o ponto onde a elasticidade do esforço em relação ao salário é 1. Então, é exatamente quando atende essa condição aqui. Ó. Aqui é a fórmula da elasticidade, né? A derivada em relação a W, em vez de usar o E', está aqui como derivada, vezes W sobre E ser igual a 1, é a mesma coisa que a inclinação da função do esforço ser exatamente igual a E sobre W. Tá bem? Então aqui eu tenho uma função de esforço aqui, que tem um exemplo aqui do Homer, né, que tem essa cara de formato de S aqui. O que acontece? Ela vai tangenciar, o maior raio que ela tangencia é exatamente este aqui, né, onde neste ponto o que acontece? A inclinação da curva é igual a E sobre W, que é exatamente os raios. Né? Os raios é exatamente formado por E sobre W, são iguais. Tranquilo? Então, onde houve essa tangência, eu tenho exatamente o meu salário de eficiência aqui. Né? E este salário de eficiência, o que ele faz? Ele induz toda essa quantidade aqui de esforço por parte dos trabalhadores. Tá bem? Ou seja, eu estou dando um salário mais alto e conseguindo extrair, melhor, dando um salário mais alto e extraindo dos meus trabalhadores todo esse esforço. Tá bem? Então, dado que aumentou o esforço entra na função de produção, eu estou produzindo mais e, por consequência, estou tendo mais lucro. Pegaram a ideia? Aqui o gráfico da direita, né? O que está mostrando? Mostra um caso em que a função de esforço ela simplesmente não tangencia os raios em nenhum ponto. Tá bem? O que mostra quando não tangencia, quando essa função... Passou uma moto aqui. Mas o que acontece? Quando essa função de esforço ela não tangencia os raios, não tem tangência aqui, ela só cruza, ela não tangencia. Bom, o que está acontecendo é que eu não consigo, através do salário, induzir os trabalhadores a exercer esforço. Tá? Então, qual é o equilíbrio? Bom, o equilíbrio, se não tem os meus trabalhos não respondem ao salário, então o meu salário vai ser igual a zero, também de equilíbrio aqui. Tranquilo? Então por isso que aqui ó, no painel A a firma prefere um salário mais alto, né? O maior salário que ela consegue pagar, e agora na firma B, como não induz o esforço, né, de maneira eficiente, a firma vai acabar escolhendo aqui um salário mais baixo. Pegaram a ideia? Isso aqui que é o importante, né? Aqui com esse salário, onde houve aqui a condição de máximo, eu consegui induzir toda essa quantidade de esforço. Tranquilo? Bom, as condições de primeira ordem, elas então vão descrever o comportamento da firma representativa. Como são N firmas idênticas,
elas vão escolher exatamente os mesmos salários, a mesma quantidade de emprego em equilíbrio. Tá bem? Aí aqui, só para a gente ter, pegar bem essa ideia, ficar bem clara aqui as implicações desse modelo. A demanda total de trabalho é N, que é a quantidade de firmas, vezes o L estrela, que é a quantidade ótima de mão de obra, né, que a firma escolheu, e a oferta, que eu já tinha dito, que é o total de pessoas na minha economia, é dado por L barra. Tá bem? Aí o que acontece? Se o meu L barra é maior que o meu N vezes L, ou seja, se a minha oferta de mão de obra é maior do que a demanda, o que acontece? Aquela condição, as firmas são irrestritas e existe desemprego. Tá bem? O emprego é dado por N vezes L estrela e o desemprego é dado pela diferença entre a oferta total e a quantidade da demanda de trabalho. Tá bem? Agora, se eu tenho mais demanda que oferta, aí eu estou lá na solução de Cantor, né? E aí tem restrições aqui, né? O salário é negociado até um ponto onde a oferta se iguala à demanda, né? Aí eu não tenho desemprego. Aqui seria o modelo valrasiano lá, como não tem desemprego, é justamente onde a demanda é igual à oferta. Tranquilo? Bom, o que a gente pode dizer então sobre o modelo? O modelo ele mostra como que o salário eficiência ele gera desemprego. Então, como a gente acabou de ver no gráfico aqui, como eu vou dar um salário mais alto para induzir esforço, eu acabo caindo nesse mundo aqui onde eu gero desemprego. Tá bem? Isso, por sua vez, é diferente do equilíbrio valrasiano, que a gente já discutiu, onde demanda é igual a oferta, então não teria desemprego. O modelo ele também dá aí uma explicação do porquê mudanças na demanda por trabalho levam a grandes mudanças no emprego e pouco alteram o salário real. Bom, aqui é meio claro, né? Quando a economia está crescendo, a empresa ela escolheu lá a oferta do salário eficiência com base na indução de esforço por parte dos trabalhadores. Ela quer induzir esforço por parte dos trabalhadores. Né? Ela não está preocupada na quantidade de produto que ela vai vender. Né? Ela quer induzir esforço. Tranquilo? Então o que acontece? Quando aumenta, a economia começa a crescer e aumenta a demanda por trabalho, ela não altera o salário eficiência, né? O salário que induz esforço. Se ela mudar esse salário que está induzindo esforço, ela pode, daqui a pouco, ter os trabalhadores fazendo corpo mole, também, ou está pagando um salário muito alto para a quantidade de esforço que eles estão ofertando. Tá bem? Então, o que acontece? Ela contrata mais gente, já sabendo que aquele salário é o que induz ao esforço, do que mexer no salário. Tá bem? Então, é uma justificativa para para aquela evidência empírica que existe de que, olha, no aumento da demanda por trabalho, gera muito mais reflexo sobre o emprego, né? Ou seja, tem mais gente sendo contratada do que aumentos de salário. Tranquilo? Então, isso aqui ela responde muito bem. Tá? Olha só, como o salário eficiência W estrela é determinado completamente pelas propriedades do esforço, né? Não há motivos para que as firmas ajustem os seus salários. Tranquilo? Então, fechou lá com a nossa com os dados da realidade, tá? Do mercado. Um outro ponto aqui, né, que é o problema do modelo, vamos dizer assim, é que esses resultados eles vão valer tanto por curto quanto por longo prazo, tá? Para o curto é exatamente isso que acontece, né? Aumenta a demanda por trabalho, reduz desemprego, ou seja, aumenta emprego, mas o salário mexe muito pouco. Tá? Aqui fechou. Mas no longo prazo, o que aconteceria? Né? O crescimento lá da economia ia aumentar a demanda por trabalho, o salário real ia permanecer inalterado e o desemprego, claro, vai contratando cada vez mais gente, cada vez mais gente, cada vez mais gente, ia ter uma tendência então para baixo, né? Ia tender para o pleno emprego, ou seja, eventualmente atingindo zero. Só que na prática, né, o que se observa no longo prazo é que não tem uma tendência clara para o comportamento do desemprego. Tá bem? Então, essa realidade aqui de que cada vez contrata mais gente, o salário praticamente estável, e contratando cada vez mais gente com o aquecimento da economia, ele não é observado, né, no mundo real. Tranquilo?
Então, quer dizer, para o curto prazo, beleza, para o longo, não deu muito. Tá bem? Mas agora a gente vai ver um caso geral, onde ele começa a atender um pouco mais esses fenômenos empíricos. Que os modelos, na verdade, eles têm que acabar traduzindo a realidade. Né? São simplificações da realidade, mas eles precisam ser condizentes com a realidade. Então, para esse modelo geral, vamos supor aqui que os trabalhadores exercem mais esforço quando o desemprego é mais alto e menos esforços quando o salário pago por outras firmas é maior. Então agora, a função de esforço ela vai depender do salário que o cara recebe, como antes, mas também WAzinho aqui é o salário pago por outras empresas e do U, que é a minha taxa de desemprego. Tá bem? Então, olha só, o esforço ele aumenta com o salário, ele diminui quanto maior o salário dos concorrentes, né? E ele aumenta também quanto mais gente desempregada tem na economia. Tranquilo? Então, olha lá. Problema da firma representativa, mesma história de antes, né? Aqui eu derivo em relação a L, aqui eu derivo em relação a E. Tranquilo? Aliás, a E não, a W. Então, aqui em relação a L, que é a mão de obra, e aqui em relação a W, que é o salário que a firma paga, né? Que são as duas variáveis que ela escolhe, que é a quantidade de mão de obra e o salário que ela paga. Tranquilo? Logo, obtemos as condições análogas. Então, a mesma coisa, né? Produtividade marginal do trabalho igual a W sobre E. E a minha condição lá de elasticidade do esforço em relação ao salário ser unitário. Tranquilo? Mesmo negócio aqui, não mudou nada. Bom, se a função de esforço ela é bem comportada, o que acontece? Eu vou ter um salário único, né, de equilíbrio, e que, claro, né, esse salário de equilíbrio, ele tem que ser igual ao que é pago pelas outras empresas, né? Porque, caso contrário, cada firma quer pagar um salário diferente do de mercado. No equilíbrio, acho que vocês já estão habituados também, né? O indivíduo é sempre indiferente entre trabalhar na tua empresa ou na concorrente, né? Senão, se a minha empresa paga mais, né? Todo mundo está querendo trabalhar na minha empresa, aí o outro, as concorrentes aumentam o salário também, né? Vocês viram a teoria dos jogos, né? Viram que no equilíbrio os salários aqui tem que ser iguais, né? Os indivíduos são indiferentes entre os dois. Tranquilo? Como antes, se eu tenho mais oferta de mão de obra do que a demanda, as empresas determinam o salário livremente, né? Eu tenho aqui essa quantidade de desemprego, que é justamente a diferença. E se eu tenho a demanda maior que a oferta, ou seja, eu não tenho desemprego aqui, o salário é aquele que iguala a oferta e a demanda, e eu tenho aqui um mundo valrasiano, aqui, né? Como a gente está habituado. Tá bem? Bom, essa versão estendida ela vai contabilizar a ausência do desemprego, de tendência no desemprego no longo prazo. Tá? Para a gente conseguir ver isso, a gente vai usar aqui, vamos seguir aqui o Summers de 88, que supõe uma carinha para essa função de esforço. Tá bem? Então a função do esforço, caso o salário seja maior que esse X aqui, né? Que vai ser uma medida das condições do mercado de trabalho. Se o salário é maior que o X, a função tem essa cara aqui. Tá? W menos X sobre X é tudo elevado na beta. Tá? E zero caso contrário. Tá bem? Então, o esforço é zero. Se o salário é menor que esse X, né? Que é essa medida aqui das condições do mercado. Mas se o salário for mais alto, então o esforço, a cara da função é dessa expressão aqui. O X, por sua vez, o que ele é? Ele é uma multiplicação aqui do salário pago pelas outras empresas por um índice aqui em relação à taxa de desemprego. Tá bem? Então, olha só. Se o B for igual a 1, né, aqui ficaria 1 menos U, X é o salário pago por outras firmas multiplicado pela fração de trabalhadores que estão empregados. Né? Claro, aqui U é a taxa de desemprego, então U menos U é a quantidade de trabalhadores empregados. Tranquilo? Então ficaria
a quantidade de trabalhadores empregados vezes o salário pago por outras firmas. Aqui essa medida aqui das condições do mercado de trabalho. Agora, se o B é menor que 1, o que acontece? B é menor que 1, os trabalhadores colocam menos peso no desemprego, né? Esse B aqui ficou alguma coisa quadrada, né? Tipo 0,5, quebrada, desculpa, 0,5, 0,25, 0,75. Então, quer dizer, tem um peso menor para o desemprego, tá bem? Aí isso aqui se traduziria como nos casos que existem aí seguro-desemprego, né? Os indivíduos valoram muito o lazer, então eles não estão muito preocupados com a taxa de desemprego. Agora, se o B é maior que 1, há um peso maior para o emprego, né? Então aqui seria 2, 3, então tem um peso considerável aqui para a minha taxa de desemprego, tá bem? Dentro dessa variável aqui que mede as condições do mercado de trabalho. Tranquilo? Então o que a gente quer? Bom, a gente quer, deixa eu só voltar no slide aqui, a gente quer descobrir... Opa, cadê minha setinha? A gente quer descobrir esses caras aqui, né? A gente quer agora, a gente tem uma carinha para o E, mas a gente quer saber exatamente qual é melhor dizendo, qual é o salário eficiência, né? Qual é o salário que vai atender justamente essas condições aqui de eficiência. Tranquilo? Bom, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, diferencia o E, né? Toma a derivada do E, beta vem para frente, B menos 1, beta menos 1, desculpa. Aqui fica 1 sobre x, né? A gente está diferenciando em relação a W, né? Então aqui é W sobre x, então por isso que fica 1 sobre x aqui. Diferenciou. A condição, então, que a elasticidade ela é unitária, como é que faz? Eu tenho aqui a minha condição, só substituir, aqui eu tenho a derivada, né, em relação a W, aqui eu tenho o próprio E e multiplico W aqui, tá? Tudo isso tem que ser igual a 1, e aí eu faço o algebrismo aqui, né? Vocês podem fazer aí no caderno de vocês, vou fazendo o algebrismo, até que eu chego que a condição do salário eficiência, ele tem que ser igual a x sobre 1 menos beta, menos beta. Tranquilo? Bom, substituindo o x, agora é só substituir o x aqui, o x é dado por essa expressão, né? 1 menos b, u, que multiplica WA, só substituir o x aqui em cima. Bom, por questões lá de convergência, né? Quando a gente tem valores pequenos de beta, 1 sobre 1 menos beta converge aí para 1 mais beta, tá bem? Então, o que acontece? Quando o beta ele é pequeno, a firma oferece um prêmio de aproximadamente beta sobre o índice de oportunidade de mercado, X. Ou seja, esse 1 sobre 1 menos beta, ele fica como se fosse 1 mais beta, né? Então, 1 mais beta que multiplica isso aqui é X, né? Então, quer dizer, o salário vai ser X mais beta X. Ou seja, tem um prêmio aqui de beta sobre as oportunidades de mercado. Também o salário vai contabilizar essas duas coisas. Tranquilo, gente? Bom, em equilíbrio, como a gente já disse, o salário que a firma paga vai ser igual ao que as outras firmas pagam, né? Em equilíbrio, o trabalhador tem que ser indiferente entre as duas opções de emprego, vamos dizer assim, né? Então, se eu substituir o W igual a WA aqui, eu fico com WA aqui, posso cortar, faço um algebrismo, e eu chego que o meu U vai ser igual a beta sobre B. Tá? E esse é justamente a minha taxa de desemprego de equilíbrio. Tá bem? Então, eu cheguei aqui na expressão para minha taxa de desemprego de equilíbrio. Bom, se eu substituir o beta sobre B na minha condição aqui do salário, de salário eficiência, o que acontece? Substitui aqui esse U, beta sobre B, corta com esse B aqui, o B que seria aqui embaixo, fica 1 menos beta e 1 menos beta, então eu tenho a condição que W é igual a WA. Beleza. Agora, cuidem o seguinte, né? Cada firma vai querer pagar mais do que o salário de mercado se a taxa de desemprego for menor que a taxa de equilíbrio. Então, olha só, se meu U aqui é menor que o equilíbrio, o que acontece? Esse cara aqui é menor. Logo, 1 menos uma coisa menor é uma diferença
mais grande, também maior. Tranquilo? Então, este valor maior multiplica o WA. Tranquilo? Por isso é que a firma vai estar interessada em pagar um W mais alto. Tá? Agora, o contrário também é válido, né? Se a minha taxa de desemprego ela é mais alta que a de equilíbrio, essa diferença é menor, logo as empresas vão querer pagar um salário mais baixo. Tranquilo? Lá atendendo a minha condição de salário e eficiência. Quais são as implicações desse resultado? Então, no equilíbrio, como eu tenho beta sobre B igual a minha taxa de desemprego, o desemprego ele vai depender apenas dos parâmetros da função de esforço. Né? Beta e B estão dentro da minha função de esforço. A função de produção ela é irrelevante. Então, o que acontece? Tendo aumento na demanda por emprego ou redução na demanda por emprego, isso não vai afetar a minha quantidade de emprego aqui ou de desemprego. Tá bem? Ou seja, aqui, nesta realidade aqui, o modelo atendeu aquela questão no longo prazo, não existe tendência para a taxa de desemprego. Tranquilo, gente? Pegaram a ideia? Bom, uma outra das implicações, aqui é menos importante, né? Mas valores pequenos de beta, né? Lembra que o beta era o expoente da minha função de esforço, né? Ou seja, é a elasticidade do esforço em relação ao prêmio que a firma paga sobre o índice de condições de mercado de trabalho, né? Que é o meu X. Ela acaba, valores pequenos desse beta podem acabar gerando um desemprego significativo, né? Então aqui algumas simulações, né? Quando o beta é 0,06 e o B é igual a 1, ou beta é igual a 0,03 e o B é 0,5, a taxa de desemprego de equilíbrio é 6%, que é um valor para país europeu, né? É bastante considerável, tá bem? Países desenvolvidos. Bom, um outro ponto, né, os incentivos da firma em ajustar salários ou preços, ou ambos, em respostas à mudança no desemprego agregado, é provável de ser pequeno, justificando porque mudanças na demanda por trabalho afetam principalmente o emprego no curto prazo. Então, quer dizer, como lá o salário é salário eficiência, né, ele é em função dos parâmetros da função do esforço, né, não está ligado à produção, eu acabo, as firmas, a mesma coisa do anterior, né, no modelo mais simples, as firmas tendem a não mexer no salário, porque esse salário é o que induz esforço, né, que é o que elas estão interessadas. Né? Então elas acabam contratando mais gente do que aumentando o salário no curto prazo. Tranquilo, gente? Aqui é só uma versão geral. Peraí que eu errei. Aqui é só uma versão geral do modelo mais simplificado de salário e eficiência. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar então do modelo mais bacana, que a gente vai entrar mais a fundo mesmo e discutir com um pouco mais de calma. É o modelo, né, chamado de modelo do Shapiro-Stiglitz. Tá? Esse é o famoso modelo do Shirking, né, que eu já falei para vocês. Tem gente que chama Shirking, tá? Que é a questão do corpo mole. Tá? Então, olha só. O que a gente está preocupado aqui, o que as firmas, melhor dizendo, estão preocupadas nos modelos de salário e eficiência, é justamente induzir esforço por parte dos trabalhadores e evitar com que eles não façam corpo mole, ou seja, que eles não façam shirking. Tá bem? Então, quais são as condições aqui do modelo de Shapiro-Stiglitz? Tá? Bom, a economia consiste em um grande número de trabalhadores, nosso L barra aqui de novo, e um grande número de firmas, novamente o N. Os trabalhadores eles vão maximizar suas utilidades descontadas no tempo, e as firmas vão maximizar os seus lucros esperados também descontados no tempo. Tá? O modelo é tempo contínuo, e por simplicidade a gente vai enfatizar o nosso estado estacionário. Tá? Então, a utilidade do trabalhador representativo é essa expressão aqui, né? Traz a valor presente a utilidade, de T até infinito. Tranquilo, né? Taxa de desconto. Bom, a utilidade do trabalhador vai ser o salário que ele ganha menos o esforço que ele exerce, se ele for empregado, e a utilidade é zero caso o trabalhador esteja desempregado.
tá bem? Qual é a sacada aqui? Se o cara exerce esforço, eu tenho W menos E, né? Ou seja, a utilidade dele é a diferença, né? O líquido aqui, né? Entre W e E. Agora, se ele faz shirking, né? Se ele faz corpo mole, ele só ganha W e não exerce esforço. Então, ele ganharia só o W, tá bem? Qual é a sacada? Há dois tipos de nível de esforço. Um que é o E igual a zero, né? Que é quando ele está fazendo corpo mole, ou o E igual a E barra, também que é quando ele está se esforçando. Só tem duas possibilidades aqui, tá? Bom, então o trabalhador ele tem que estar em um dos três estados, né? Empregado exercendo esforço, que a gente vai chamar de estado E, empregado e não exercendo esforço, que a gente vai chamar de estado S, né? Para justamente o shirking, né? Do corpo mole, ou o trabalhador pode estar desempregado e a gente vai denotar pela letra U. Tranquilo? Bom, um ingrediente-chave do modelo é justamente a hipótese de transição entre cada um dos estados, né? Entre estar empregado exercendo esforço, estar fazendo corpo mole ou estar desempregado. Tá? Existe uma taxa exógena na qual os empregos terminam. Tá? Ou seja, o cara, sei lá, por alguma coisa da empresa, remodelação, qualquer motivo, né? Existe uma taxa que é exógena, então cai do céu, na qual os empregos acabam terminando. Né? Essa taxa a gente vai chamar ela de B aqui. Tá? Então o que acontece? Se um trabalhador inicia a trabalhar em um emprego no tempo T0 e exerce esforço, a probabilidade de que ele ainda esteja trabalhando nesse emprego, lá no tempo T, vai ser dada por quê? A probabilidade de ele estar trabalhando aqui é dada pela exponencial menos B, e aqui é a diferença do tempo que ele está empregado. Tá bem? Então essa é a expressão que me dá a probabilidade dele continuar empregado de T0 até T. Tranquilo? A taxa exógena aqui de término de emprego é positiva. Agora o que acontece, né? Essa expressão aqui, essa probabilidade, né, eu posso ser mais generalista, né, e considerar a probabilidade dele estar trabalhando, né, de T até um determinado tal qualquer. E se eu pegar a razão aqui da probabilidade dele estar trabalhando dentro do intervalo do tempo e dele estar trabalhando naquele instante, eu acabo eliminando a distância aqui também, o intervalo do tempo, ele acaba não sendo importante para eu ver se o cara está empregado ou não. Tá? Podem ver que ó, o que acontece, se eu dividir o t tal aqui, só substituir, né, eu ficaria só com menos b tal. Tá bem? Então, só vale o momento tal. A distância, o t mais tal, que é o intervalo de tempo, ele não é importante. Tá bem? Então, o importante é só a probabilidade instantânea, que é o que a gente chama, né? A probabilidade instantânea de que aquele momento do tempo, se ele se vai ser demitido ou não. Tá bem? Então, o tempo de emprego não conta aqui para o cara ter a probabilidade maior ou menor de ser demitido. Tá bem? Essa é a mensagem, né? Essa hipótese equivale a dizer que os términos de emprego seguem um processo de Poisson, o que simplifica a análise, né? Já que não há necessidade de identificar quanto tempo os trabalhadores estão nos seus empregos. Tá? Então, como a probabilidade é independente do tempo de trabalho, é como se seguisse aí um processo de Poisson. Tá bem? Então, importa a probabilidade instantânea. Tá? Uma maneira equivalente de descrever o processo de término de emprego é dizer que ele ocorre com uma probabilidade B por unidade de tempo, ou dizer que a hazard rate, né, que é a taxa de perigo, né, traduzindo a taxa de risco, melhor dizendo, né, para o término do emprego, é dada por B. Tá? Bom, vamos ir um pouco mais a fundo nessa questão das probabilidades instantâneas aqui. Tá? O que acontece? Vamos voltar bastante, vamos pensar em estatística aqui, né? Se o trabalhador pode ser demitido ao final de um ano, a probabilidade dele ainda estar empregado em um ano é o quê? 1 menos B. Né? Então a probabilidade de ser demitido é B, a probabilidade do contrafactual é 1 menos B. Tá? Como eu estou pensando em um ano, é elevado na 1. Tá? Agora vamos pensar ainda na estrutura de um ano
mas pensar em termos de semestre. Tá? Então, um ano tem 2 semestres, logo a probabilidade dele ainda estar empregado é 1 menos. Bom, metade de B no primeiro semestre e a outra metade de B no segundo semestre. Por isso que entra ao quadrado aqui, né? Então é 1 menos metade de B vezes 1 menos metade de B. Tá? Agora, se é no final, aqui não é semestre, aqui está errado. Aqui é trimestre, na verdade. Né? Então, trimestre são 4 trimestres no ano, né? Porque são 12 meses. Então, eu tenho 1 menos 1 sobre 4b elevado na 4. Se ao final de qualquer mês dentro desse ano ele pode ser demitido, bom, então é 1 menos 1 sobre 12b elevado na 12. Tá bem? Se é em final de qualquer dia, bom, 1 menos 1 sobre 365 elevado a 365. Agora, se o tempo é contínuo, ou seja, n é infinito aqui, né? A quantidade de tempo é infinita, eu tenho exatamente essa expressão aqui. Só que essa expressão é a definição do meu EZIN, tá bem? Por isso que fica E na menos B, tá bem? Como a probabilidade do cara ainda estar empregado no final de algum período qualquer aí, tá bem? Porque é a probabilidade instantânea. Tranquilo? Por isso é que aparece aqui, ó, o E na menos B, tá bem? Ó, o exército, a probabilidade que ainda esteja trabalhando nesse emprego no tempo T é exatamente essa expressão, 1 menos B. Tá? Por isso é que fica com essa cara aqui. Beleza? É que pode criar, assim, sendo honesto, pode criar alguma confusão, porque a probabilidade de ser demitido é B e de não ser demitido é 1 menos B. Mas como é que não ser demitido é E na menos B? Então é exatamente por causa disso. Porque tem isso aqui é exatamente a definição do meu Ezinho. Tá bem? Bom, que mais? A detecção dos trabalhadores que fazem corpo mole vão ser dados por essa taxa também exógena Q. Tá? Então já pegaram que vai ser E na menos Q também para o cara que faz corpo mole na probabilidade de detecção. Tá? Só que é o seguinte, o trabalhador que faz shirking, né, que faz corpo mole, ele tem a probabilidade de ser pego, mas também tem a probabilidade do emprego dele terminar por motivos de que terminou, né? Ou seja, é relacionado lá à nossa taxa B, tá bem? Então, para o cara que faz shirking, a probabilidade dele ficar desempregado é E na menos QT mais beta, mais B aqui, desculpa, né? Mais B, tranquilo? Claro que como tem menos e menos, né? Vai ficar menos Q tal, menos B tal. Tranquilo? Então, somou quando mantém a base, soma os expoentes. Tá? Bom, os trabalhadores desempregados, eles encontram emprego a uma taxa A. Tá bem? Então, quem está desempregado vai entrar para dentro do mercado de trabalho com essa probabilidade aqui, E na menos AT. Tranquilo? Bom, como os trabalhadores são idênticos, a probabilidade de encontrar um trabalho não depende de como os trabalhadores se tornam desempregados ou de quanto tempo eles estão desempregados. Tá? Então aqui é a simplificação do modelo. Tá? O que vai importar para nós é só essas probabilidades aqui que são instantâneas. Beleza? Bom, a firma é maximizadora, então como a gente já viu, o que ela vai querer? Maximizar o produto, que é a função do salário, né? do esforço e da quantidade de mão de obra. Aqui é o nível de esforço alto, né? Menos o custo dela, que é justamente o salário que ela paga, tanto para os trabalhadores que estão exercendo esforço, como para os que fazem corpo mole. Beleza? Claro que no modelo eficiente, né, a firma sempre vai pagar um salário tal que o número de shirkings aqui de trabalhadores que fazem corpo mole seja zero. Tá bem? Então, no ótimo, esse S aqui vai desaparecer, a gente vai ter só o nosso L. Tá bem? Bom, logo, o que acontece? O meu L estrela, em cada momento do tempo, para maximizar o fluxo instantâneo de lucro. Né? Então, a firma vai escolher o W estrela, né? É justamente aquele que elimina o shirking e que faz com que a produtividade marginal do trabalho seja igual à razão entre W e E. Tá? Tal qual o modelo simplificado que a gente viu. Tá?
Umas hipóteses aqui adicionais, tá? É que a quantidade de esforço vezes a produtividade aqui marginal tem que ser maior do que o esforço, né? Então, o esforço é um custo, então a produtividade do cara esforçado, né? O produto, melhor dizendo, do cara, das pessoas que se esforçam, tem que ser maior do que o custo do esforço. Tá bem? Isso é só uma condição, vai ser importante lá no final, mas é só uma hipótese adicional, né? Essa condição nos diz que se cada firma contrata 1 menos N da força de trabalho, né, como aqui é dividido por N, né, da força de trabalho, o produto marginal do trabalho excede o custo de exercer esforço. Tá? Então, o produto individual, que é gerado pelos trabalhadores, né, que exercem esforço, tem que ser maior que o custo individual de exercer esforço. Tá? Só uma hipótese a mais. Bom, então, os trabalhadores eles vão querer maximizar a utilidade ao longo da vida, né, em tempo contínuo, ou seja, eles vão escolher o nível ótimo de esforço que compara lá, né, comparando a sua utilidade entre fazer o corpo mole ou trabalhar e exercer esforço. Tá bem? Então, os indivíduos são maximizadores, eles vão querer o máximo de utilidade em relação a fazer o corpo mole ou a estar trabalhando e exercer esforço. Tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve através de programação dinâmica. Tá? E aqui eu sei que muitos de vocês não viram, né, programação dinâmica, não fizeram matemática ainda, mas assim, né, tentando explicar a programação dinâmica em poucos minutos aqui, né? O que ela busca fazer? Qual é a ideia da programação dinâmica, né? Ela utiliza o que a gente chama de equações de Bellman, tá? Que vão expressar a utilidade ao longo da vida, né? Entre no estado, por exemplo, aqui, ó, V, né? A utilidade ao longo da vida do cara de estar empregado e fazendo esforço. Como que? A soma, né? A soma da utilidade corrente de estar empregado exercendo esforço e da expectativa dele permanecer empregado e exercendo esforço ao longo da vida. Só que nota que é a expectativa dele estar empregado e permanecer exercendo esforço. Como é expectativa, tem probabilidade lá da estatística, né? Porque tem a probabilidade dele justamente ser demitido. Tranquilo? Espero que fique mais claro, tá? Agora, quando a gente entrar aqui na equação. Então, quais são os estados? Né? Normalmente o E está empregado exercendo esforço, o S está empregado, mas fazendo corpo mole, né? O shirking, ou ele está desempregado. Tá? Então, como é que funciona aqui uma equação de Bellman? Tá? Então, nada mais é do que uma função valor, né? Que vai ser dado, por isso que tem o V aqui, né? A função valor do cara está empregado exercendo esforço dentro de um determinado delta T aqui, ou seja, dentro do intervalo de tempo, né, vai ser, bom, a utilidade, né, só um parênteses aqui importante, né, perceba que aqui ó, é a utilidade corrente, é a utilidade instantânea do momento dele estar nesse estado, mais a expectativa do futuro, tá? Então, como de praxe aqui, né, para resolver as equações de Bellman, a gente considera um ΔT aqui, um intervalo de tempo, tá bem? Que é para traduzir para minha utilidade instantânea, tá? Então, como eu tenho um intervalinho de tempo, eu tenho que fazer a integral, né, para justamente somar a utilidade do cara dentro desse intervalo, tá? Então, de 0 até ΔT, o cara vai trazer a valor presente, a utilidade dele está trabalhando e exercendo esforço, né? Lembra lá que a utilidade é o líquido do esforço aqui, né? Vezes, é claro, a probabilidade que nesse intervalo aqui ele continue trabalhando, tá bem? Então, esse é o primeiro termo. Tá? O primeiro termo é integral, então ele pega dentro desse espaço de tempo ΔT a utilidade do cara estar trabalhando e exercendo esforço, vezes, né, trazendo a valor presente e multiplicando pela probabilidade dele permanecer empregado. Então, isso é a atividade instantânea, mais o valor
ou melhor dizendo, a expectativa do valor de cada estado no futuro. Então, ele vai também trazer a valor presente para aqui para o resto da vida. Depois desse mais, aqui é o resto da vida do cara. Também vai trazer a valor presente, tá? O que? A expectativa dele continuar trabalhando aqui, tá bem? Então ele tem o valor lá dele continuar trabalhando e exercendo esforço, multiplicado pela probabilidade dele permanecer no emprego, mais a probabilidade dele ser demitido, então é o valor dele que ele tem de estar demitido, tá bem? Então a soma de todo esse negócio aqui é justamente o valor que o indivíduo tem de estar trabalhando e exercendo esforço ao longo de toda a vida dele. Pegaram a ideia da coisa? Olha lá. O primeiro termo representa a utilidade obtida no intervalo de 0 a ΔT. Tá? Então, no 0 a ΔT, o que ele está fazendo? Como é Ezinho aqui, ele está trabalhando e exercendo esforço. Então, está aqui. O segundo termo reflete a utilidade para o resto da vida, ou seja, o período depois do ΔT. Tá? É o resto da vida do cara. Onde o que vai acontecer? Ele vai permanecer trabalhando com probabilidade E na menos B e desempregado com a probabilidade, o restante, né? O 1 menos E na menos B ΔT. Tranquilo? Então aqui, nesse período aqui, ele vai sempre estar trabalhando e exercendo esforço. No resto da vida, ele pode acabar mudando de estado, tá bem? E aqui a gente modela, né, por simplificação, só que ele sai do emprego exercendo esforço para o desemprego. Tranquilo? É a possibilidade que ele tem de mudança de estado. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Resolve a integral. Né? Então, aqui para eu obter a minha utilidade instantânea, aqui que eu peguei o intervalo esse de 0 a ΔT. Tá? Como é que resolve essa integral aqui? Bom, W menos E barra é constante, né? Então joga para fora da integral. A integral aqui eu vou ficar com esse E na menos B, né, menos ρ, né, para ficar com um Ezinho só. Só que é uma integral também definida, né? Então o que acontece? Resolvendo a integral, olha lá, eu fico com a constante que caiu para fora da integral. Como eu tenho E na menos B menos ρ, passa dividido, né? Porque lembra que é antidiferenciação, né? O contrário da derivada. Né? Então, em outras palavras, se eu derivar esse cara aqui, eu vou ter esse resultado aqui de volta, tá bem? E só que aqui, claro, né? Eu já botei dentro dos intervalos, né? Como a integral é definida, então é de ΔT menos quando t é igual a zero. Tá bem? Então aqui é no momento ΔT menos quando t é igual a zero, está aqui o zero aparecendo, né? Então toda essa expressão aqui vai simplificar para 1. Tranquilo? Então, daqui para frente é matemática, né? Eu vou ficar com a expressão de ΔT aqui, né? Repetiu, mais esse cara virou 1, então aqui esse menos com menos passou para mais, eu tenho isso aqui. Logo, como eu tenho W menos E barra mais, divididos por ρ mais B, eu posso simplesmente simplificar, né? Botar aqui 1 menos E na menos ρ mais B, que multiplica ΔT, que vai multiplicar a nossa fração. Substituindo na equação de Bellman, então aqui eu substituí a integral por essa expressão aqui, e aqui a utilidade do resto da vida. Tá? O que eu quero saber? Né? Eu quero saber justamente o valor do cara estar trabalhando e exercendo esforço. Então o que eu faço? Isolo esse VE aqui. Né? Então como eu tenho VE aqui, eu jogo para o outro lado igual. Bom, aí faço a matemática, né? Vou simplificando aqui, papapá. Chego nessa bendita expressão. Tá? Só que percebam o seguinte, aqui eu atribuí um valor, melhor dizendo, um intervalo aleatório aqui de ΔT, tá? Só que o que eu quero saber mesmo é quando... porque na verdade é o seguinte, né? A equação de Bellman, ela resolve o problema recursivamente, né? Então, o que na verdade eu estou interessado é saber no tempo zero, tá bem? Para eu justamente ter
a resolução do problema e saber o valor do cara estar trabalhando e exercendo esforço. Também é um problema recursivo, de trás para frente, tá? Então por isso que eu quero saber quando esse cara aqui tende a zero, tá bem? Então o que eu faço? Eu tenho que aplicar o limite dessa expressão quando o ΔT tende a zero. O que acontece? Essa expressão aqui, esse limite, ele é 0 sobre 0, então é indefinido. Quando eu tenho limite indefinido, espero que vocês se lembrem lá da graduação, né? Se vocês não viram também não precisam se preocupar, mas eu uso uma regrinha aqui, que chama de L'Hopital. Tá? O que é o L'Hopital? Deriva a expressão de cima e deriva a expressão de baixo, tá bem? Em relação a ΔT, né? Quando eu derivo em cima e derivo embaixo, eu vou ficar com essa expressão, aí sim eu faço o limite quando ΔT tende a zero, e eu fico exatamente com B sobre ρ mais B. Tá bem? Então, aqui eu já matei a charada, né? Justamente dessa expressão aqui que está multiplicando o V de U. Tá? Porque é aqui que eu tenho problema, é aqui que é indeterminado o meu limite. Né? Aqui é um constante, tranquilo. Né? Então, substituindo, eu fico com essa expressão aqui, né? 1 sobre ρ mais B, que multiplica W menos E barra, mais BVU. Ou, aí fazendo matematiquês, né? Eu vou ter que ρ vezes VE é igual ao salário menos o esforço, menos a probabilidade aqui de justamente eu sair do estado de estar trabalhando, exercendo esforço, para estar desempregado. Tá bem? Como é que a gente pode interpretar essa equação aqui? Como se fosse um ativo, né? Eu tenho o ρ é trazer a valor presente, quando multiplica a valor presente, né? Então eu tenho o valor presente do cara estar trabalhando, exercendo esforço, tem que ser igual ao que ele chama aqui de dividendo, né? Ou seja, o meu ganho de utilidade líquido, que é o meu salário descontado do meu esforço, menos o que? A probabilidade de eu sair do mundo de estar empregado exercendo esforço justamente para virar desempregado. Tranquilo? Por isso que é o menos aqui, né? Porque é menos porque a probabilidade é de eu perder valor, né? De eu justamente ter uma perda de capital aqui, né? Que é justamente sair do mundo que eu estou empregado exercendo esforço para ir para um mundo onde eu estou desempregado. Tranquilo? Então, olha só, o lado esquerdo é o retorno da utilidade estar no estado E, que é a taxa de desconto vezes o valor de estar no estado E. Tá? Trazer o valor presente. Agora, o lado direito, o primeiro termo é o dividendo, né? Ou seja, é o ganho quando eu estou trabalhando e exercendo esforço. Tá? Que é o W menos o E barra. Agora, o último termo é o quê? É a perda esperada de eu mudar de estado. Tá bem? Ou seja, é a probabilidade de trocar de estado multiplicado pela mudança de valor se esta mudança ocorrer. Tá bem? Então tá aqui a probabilidade dessa e a diferença de valor caso o cara, em vez de empregado, passe para ser desempregado ao longo do tempo. Beleza, gente? Pegaram aqui a ideia de obter do valor ser como se fosse um ativo qualquer? Tá bem? Tranquilo? Então, o valor do ativo é a mesma coisa do que o retorno que ele me dá, mais, ou aqui no caso menos, a probabilidade de eu ter uma perda de capital. Tranquilo? Bom, a gente, né, pode fazer os mesmos cálculos para achar que o valor do cara está fazendo corpo mole e o valor do cara está desempregado. Só que a gente vai adotar, na verdade, por simplicidade, né? Mas se vocês quiserem resolver toda a integral, limite, fiquem à vontade. Mas a gente vai usar o mesmo raciocínio para achar, né, para encontrar uma expressão do valor do cara tá fazendo corpo mole, que é o que? O dividendo dele aqui é só o salário, porque ele não tem o custo do emprego, do esforço, desculpa. Então é só o salário, menos o que? A probabilidade dele mudar de estado, que é ele sair de estar empregado fazendo corpo mole para virar desempregado. Como é que é essa probabilidade? É o B do emprego terminar por questão de que terminou,
mais o Q, que é justamente a probabilidade dele ser pego fazendo corpo mole. Tá bem? E aí, se ele é pego, ele é demitido. Tranquilo? Agora, se o trabalhador está desempregado, ou seja, para a gente pegar e obter o valor para o cara de ele estar no estado desempregado, o que acontece? Ele não ganha salário nenhum, está desempregado, né? Não tem esforço nenhum, está desempregado, só que ele tem uma probabilidade A do que? Dele sair do desemprego e virar empregado. Tá bem? E aí, quando ele é empregado, ele exerce esforço. Tranquilo? Então, chegamos aqui nas nossas três equações de valor dos estados. Tá bem? Essa aqui do estar empregado exercendo esforço, do estar empregado e fazendo corpo mole, e do estar desempregado. Tá? Essas são as três equações básicas aqui que a gente vai mexer para justamente chegar no meu salário lá de equilíbrio e tudo mais. Tá bem? Bom, uma condição aqui muito importante. Tá? O modelo vai supor que as firmas acabam implementando uma condição de no shirking, né? Ou seja, uma condição de que o trabalho não vai fazer corpo mole. Porque, afinal de contas, no ótimo, a empresa vai pagar o suficiente para o cara estar empregado e fazer e exercer esforço. Tá bem? Então é uma condição que evita que os trabalhadores façam corpo mole. Tá? Só que é o seguinte, né? Ao mesmo tempo, o esforço também, o salário não vai ser gigantesco, porque o máximo de esforço aqui para o nosso modelo é justamente o EBA. Tá bem? Então, a firma não vai pagar, vai existir um salário, né? Que justamente vai induzir o cara a esforço, vai ser o mínimo, né? Para que o cara justamente exerça esforço. Tá? Então, que é exatamente esse cara, é esse W aí que a gente vai querer encontrar, tá? Como é que eu faço isso? Bom, no equilíbrio, para variar, o valor do cara tá empregado exercendo esforço, do valor dele estar fazendo corpo mole, tem que ser equivalentes. Também o cara é indiferente em equilíbrio. Bom, logo é só substituir a expressão do ρVE, né, que eu já obtive, e a do ρVS, que eu obtive aqui no slide anterior, e aí fazer uma matemática que a gente vai chegar aqui o quê? A diferença entre o valor do cara estar empregado exercendo esforço para o cara estar desempregado tem que ser igual a E barra sobre Q. Ou seja, a firma vai escolher os salários altos o suficiente para que os trabalhadores prefiram estritamente o emprego ao desemprego. O tamanho do prêmio, né, que vai ter sobre esse salário é justamente crescente com o custo de exercer esforço e decrescente com a eficácia da possibilidade da firma detectar os shirkers, né, o pessoal que faz corpo mole. Até aqui tudo bem? Não há diferença, né? O cara ele vai escolher tais empregados exercendo esforço e não desempregado, vai depender justamente positivamente do esforço e negativamente da probabilidade dele ser pego, tá? Bom, para encontrar então o salário que contabiliza esse prêmio, esse E barra sobre Q, a gente vai ter que isolar o W na expressão ρ V de E, tá? Então isolou o W aqui, né, na nossa expressão. Eu tenho então EW vai ser igual a E barra mais a probabilidade aqui dele mudar de estado mais ρV de U. Como ρV de U a gente já calculou, eu substituo, né? Também pegando que essa diferença exatamente é o prêmio aqui, né? E barra sobre Q, eu tenho essa expressão para o W aqui. Ou seja, este W é o menor salário no qual as empresas induzem o trabalhador a fazer o esforço, né? Uma vez empregados, fazerem esforço. Tá bem? Então, ela vai ser chamada da condição de no shirking, né? É a condição que evita o trabalhador de fazer o corpo mole. Tá? Esse salário, por sua vez, ele é crescente com o custo de esforço,
com a facilidade de encontrar emprego, com a quebra, com a probabilidade aqui de perda de emprego, com a taxa de desconto, e vai ser decrescente com a probabilidade dos que fazem corpo mole ser detectado. Tá bem? Então tá aqui o Q dividindo, né? Logo, quanto maior o Q, menor o W. O resto, todas as outras variáveis, o efeito é positivo. Tá na dúvida, faz a derivada parcial aí. Tranquilo, gente? Então essa é a condição de no shirking. Tá? Fizemos aqui os algebrismos e chegamos no nosso W mínimo para justamente os trabalhadores exercerem esforço. Bom, tem uma questão, né? É conveniente expressar esse salário em vez da taxa aqui, né? No qual o desempregado encontra emprego, né? Em vez do OAzinho, expressar ela em termos de L, ou seja, em termos da mão de obra. Tá? Para a gente substituir então o A, o que eu vou fazer? Vou aproveitar, né, que a gente estava trabalhando com um modelo que está aliás, no momento que está em steady state, né, no estado estacionário, onde o que significa o steady state? O número de desempregados e de empregados, ele é igual, né? Porque é steady state, lembra? Tudo evolui igual a zero. Então, o que está acontecendo aqui é que o número de desempregados e empregados é igual. Então, como eu tenho B, que é a probabilidade de estar desempregado, vezes NL, que é a minha massa da mão de obra, né? L é a quantidade de trabalhadores, N é a quantidade de firmas. Então, BNL nada mais é do que a quantidade de gente que está sendo desempregada, né, a cada momento do tempo. Vai ter que ser igual ao quê? A, que é a probabilidade do cara achar emprego, vezes a quantidade de gente que está desempregada. Tá? Então aqui são a galerinha que está sendo admitida, que, como é steady state, tem que ser igual ao número, né, de pessoas que estão sendo demitidas. Tá? Aqui eu posso só isolar o A, né? Passo esse cara dividindo, eu fico com esse Azinho aqui. E aí eu posso jogar, né, o A mais B, né? Jogar esse A mais B, somar, por isso que vai ficar esse Bzinho aqui, jogar no W, tá bem? E aí eu elimino o A da minha expressão, né? Que é por conveniência, né? Fica uma expressão mais elegante mesmo, né? Porque agora o W fica em função da quantidade de desempregados aqui. Tá certo? Pegar a ideia do A aqui, steady state, tá? Substituiu e aqui eu tenho o meu W. Tá bem? Então agora sim, esta é a condição de no shirking, né? A condição que evita o corpo mole. É o menor salário no qual as firmas devem pagar para evitar o corpo mole. Essa condição, ela tem uma carinha, né? Como se fosse uma constante mais 1 sobre o desemprego aqui, né? Que multiplica beta. E isso aqui, na verdade, é a forma funcional de uma hipérbole. Tá? E por isso que agora a gente vai chegar no nosso gráfico principal, né? Finalmente. Então tá aqui a minha condição de no shirking, tá bem? Que é essa hipérbole, tá bem? Por isso que ela tem essa carinha. Eu tenho aqui a minha demanda por trabalho, tá? Bom, por suposição, a gente disse o quê? Que a oferta de trabalho é inelástica. Lembram lá? Lá no início, né? Então, se ela é inelástica, o que acontece? E eu quero induzir o nível de esforço alto, então a minha oferta de trabalho ela vai ser horizontal aqui, né? Ao longo do E barra, que as firmas só vão também pagar o salário que induz o esforço, né? Só que aqui, como eu tenho o L barra aqui, né? Que é justamente a quantidade total de trabalhadores na minha economia, ela vira vertical nesse ponto. Tá bem? Então ela vem horizontal, inelástica e depois, puff, vertical. Tranquilo? Então, como aqui eu tenho a minha curva de demanda, né? Onde a demanda é igual à oferta, o que eu tenho? O meu equilíbrio W, aqui meu equilíbrio valrasiano. Tá? O que seria o meu equilíbrio de oferta igual à demanda lá da graduação que a gente falou lá no início da aula. Tá? Agora, como é que é no modelo do Shapiro-Stiglitz? Eu vou ter o meu equilíbrio, é quando a no shirking condition, ou seja, a condição de não que evita corpo mole, seja igual à minha demanda por trabalho. Tá bem? Onde elas se cruzam, aqui vai sair o meu W, né? Que é o meu W de equilíbrio, que é o que evita corpo mole. E aqui, no eixo do X, aqui, ó, tem a minha quantidade de trabalhadores.
Logo, essa diferença do ponto E para o ponto L barra, né, que é o total de trabalhadores da minha economia, essa diferença aqui é o meu desemprego. Tá bem? E aí, por que tem desemprego? Segundo o Shapiro-Stiglitz, o modelo de Shapiro-Stiglitz, porque as empresas querem que os trabalhadores exerçam esforço. E aí elas vão pagar um salário que é mais alto, né? Esse salário aqui, ele é mais alto do que o salário que liquida com o desemprego, tá? Ou do meu equilíbrio valrasiano. Tá certo? Pegaram a ideia aqui do modelo? Bom, como eu quero que exerça esforço, eu induzo que exista desemprego. Tá bem? Olha lá. Com monitoramento imperfeito, o equilíbrio ocorre na interseção da demanda por trabalho com a no shirking condition, né? Ou seja, no ponto E. Em equilíbrio, há desemprego, pois a firma sabe que se reduzir o salário, os trabalhadores poderão preferir fazer corpo mole a justamente a exercer esforço. Tranquilo? Pegaram a ideia? Por isso que existe desemprego. Tá bem? Agora, para finalizar aqui, o que acontece se há um aumento no Q? O que é o Q? É a probabilidade do cara ser detectado. Bom, um aumento em Q desloca a no shirking condition para baixo. Logo, o meu equilíbrio, que era aqui, passa para esse ponto aqui. Ou seja, eu tenho um salário mais baixo para induzir esforço, né? E um nível de desemprego mais baixo. Tá bem? Se o Q tende ao infinito, ou seja, que o cara ele mal piscou, ele já é detectado e ele é demitido, né? Lembra que quem pego fazendo corpo mole é demitido? O que vai acontecer? A minha curva de no shirking condition vai chegar e vai ficar exatamente em cima, vai fazer o formato do L aqui, né? Então o que está acontecendo? Eu vou ter o meu salário se aproximando do equilíbrio, né, valrasiano, e a minha economia se aproximando do pleno emprego. Tranquilo? Pegaram a ideia? Bom, e se não tem turnover, né? Ou seja, lembra que B é a probabilidade do cara ser demitido, né? Eu deixei turnover porque na literatura, mesmo em português, se fala muito essa expressão, né, do turnover. Mas na verdade é a rotatividade do emprego, tá, gente? Então é saídas e entradas. Né? Então se B é igual a zero, o que acontece? Os empregados eles nunca mais são contratados, não tem rotatividade. Então, a expressão da no shirking condition vira esta aqui, que fica com essa cara de L aqui, ó, no shirking condition, vira essa cara de L. Tá bem? Então aqui eu tenho o meu ponto de equilíbrio, aqui de novo o desemprego, aqui o meu salário. Tranquilo? Bom, e o que acontece se reduz a demanda por emprego? Olha lá, uma redução da demanda por emprego no curto prazo vai o quê? Trocar o meu equilíbrio que é daqui, passa para cá. O que aconteceu? Eu reduzi salário, né? E eu aumentei desemprego, tá bem? Como a LS é perfeitamente inelástica, o emprego necessariamente responde mais do que iria sem monitoramento imperfeito. Então, se o monitoramento fosse perfeito, ou seja, se eu tivesse equilíbrio valrasiano, o meu ponto chegaria, meu desemprego, aliás, meu emprego, se moveria daqui para cá, né? Ou seja, não cria desemprego, né? Agora, quando existe monitoramento imperfeito, né? Ou seja, eu preciso de salário mais alto para induzir esforço, o meu desemprego acaba aumentando aqui por essa distância aqui, tá? Ainda, o modelo sugere um possível motivo pelo qual os salários podem responder menos à flutuação do produto causadas pela demanda do que no equilíbrio valrasiano. Ou seja, o salário está respondendo menos, uma redução na demanda aqui por trabalho responde menos, afinal de contas, a queda nos salários é dada por essa distância aqui, né, que vai ao longo da no shirking condition, que é uma distância menor do que esta daqui, que é uma reta. Tranquilo? Então, tá aí o nosso mais um dos fenômenos empíricos aí que o modelo responde. Bom, e aí pessoal, só para a gente fechar, né, as implicações do modelo.
Então, primeiro, justifica a ocorrência de desemprego em equilíbrio, né, em função justamente do salário mais alto para induzir que os empregados estejam exercendo esforço. E aí, o que o Shapiro e o Stiglitz vão defender, né, são políticas que deslocam aí a demanda por trabalho para cima, né, acabam melhorando o bem-estar. Né? Então, eles vão falar de políticas como subsidiar os salários através de impostos lump sum. Né? Impostos lump sum são aqueles que basta a pessoa existir que paga o imposto. Né? Tem cabeça, paga o imposto. Então é um imposto que não depende, por exemplo, do consumo, da renda, né? Da função, enfim, de qualquer outro motivo que não a simples existência do indivíduo. Tá? Ou, então é subsidiar salários via impostos lump sum ou via impostos sobre os lucros, acabam aumentando o bem-estar da população, né? Da sociedade. Porque eles estão pensando no seguinte, né? Quanto maior o salário, né, ao longo da condição de no shirking aqui, o que está acontecendo? Eu estou aumentando o salário, as pessoas estão trabalhando, né, estão fazendo esforço e o desemprego vai reduzindo, né? Que eu vou deslocando a LD para cima, vai reduzindo o desemprego. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham curtido aí. Semana que vem a gente então faz o fechamento com os modelinhos de Job Search. Aqui só para deixar as referências. Tá certo? Um abração, bora fazer a lista aí até semana que vem, que é a nossa última aula. Um abraço.